boa noite. Eu vou dar continuidade hoje às bem-aventuranças que a Alcione falou, né, na palestra anterior. E aí eu vou falar uma parte, depois outro colega vai falar outra parte, até terminarmos, né? A bem-aventurança, né, as bem-aventuranças, elas também foram chamadas de Sermão da Montanha. Elas foram pronunciadas no monte, em Cafarnaum, onde Jesus pregou para milhares de pessoas, né? E ela resume a síntese de todas as leis morais. É o capítulo mais longo que tem, né? Porque ele tem 13 manifestações que foram incluídos nela, né? E alguns espíritos chegaram até a fazer as divisões nela, nos 4 capítulos do Evangelho, da seguinte forma: os primeiros 4 capítulos, eles eram considerados como verdade, né? Verdade imutável. Depois, quando foi no 5º capítulo, modificou, que veio onde a gente vai falar sobre o estado atual nosso, né? Porque embora tenha escrito há muito tempo atrás, é um tema mais atual, não precisa, né? Então, quando a gente começa a estudar sobre as bem-aventuranças, a gente fica pensando assim: nossa, Jesus está falando para mim, né? Porque eu estou aflito, eu choro, né? Então, tudo isso é para consolar o nosso coração. Só que, na verdade, a gente esquece que Jesus fala assim para nós, mas Ele fala que essas bem-aventuranças, elas são para quem tem uma forma diferenciada de ver todo o sofrimento, tudo que está se passando. Por exemplo, quando Ele fala, bem-aventurados puros de coração, será que nós temos o coração puro, né? É isso que a gente tem que pensar. Quando Ele fala, bem-aventurados que choram, nós choramos no nosso dia a dia, quem não chora? Mas será que o nosso choro é um choro de crescimento? É um choro que nós estamos nos melhorando? Porque senão não vai adiantar nada a gente passar por todas as dificuldades e de fato não valorizar, né? Como eu falei, as bem-aventuranças, elas já previam o futuro, porque todo mundo passa pelas dificuldades, né? Então não é uma coisa que ficou estagnada no tempo. Que mais que eu posso falar para vocês a respeito da bem-aventurança? O Kardec, ele organizou esse capítulo, né? Da forma das causas atuais das aflições, que foi o que a Alcione falou, né? Das causas anteriores. E assim, quando nós estivermos passando alguma situação que a gente estiver preocupado, que a gente estiver aflito, digamos assim, o ideal seria que a gente olhasse primeiro a situação que nós estamos vivendo. Se tudo isso que nós estamos passando não tem relação com a vida agora, porque às vezes as nossas aflições, as nossas angústias são causas desse mundo, não é coisas que nós trazemos de outros mundos, né? De vidas passadas, digamos assim. Então, é sempre importante a gente olhar isso, porque nós mesmos somos os causadores dos nossos infortúnios. Então, a Alcione já falou, né, que as nossas aflições podem ser relacionadas tanto à causa atual quanto às vidas passadas, né? Então, é importante a gente saber disso. Agora, a parte que ficou para eu falar é o esquecimento do passado. Que mais? O motivo de resignação, suicídio e loucura. Aí eu vou ler do jeito que está, do jeito que Kardec escreveu. Esquecimento do passado. Em vão, se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado,
e que há nisso vantagem? Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar os nossos livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes há feito. Se reconhece nela as que odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem lhe houvesse ofendido. Ao nascer, o homem traz consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que lhe foi antes. Se lhe vem punido, é porque praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é isso que deve concentrar em toda a sua atenção, porquanto daquilo que lhe haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bom e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, o qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, assim, nós temos que agradecer a Deus por esse esquecimento, né? Pensou se a gente viesse com a lembrança, por exemplo, que no nosso seio familiar nós fomos um homicida com relação a alguém da nossa família, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Então, esse esquecimento, ele vem de Deus, ele é providencial. E quando a gente encontra as dificuldades, né, seja em qualquer tipo de relacionamento, na família, no trabalho, em qualquer situação, nós temos que pensar isso, que se não tiver uma causa atual, é uma causa que remonta ao passado. E se nós esquecemos, no nosso dia a dia, a gente tem que pensar, é coisa relacionada ao passado, mas eu tenho que melhorar como ser humano para eu melhorar essa convivência. Porque a gente sempre quer e acha que as pessoas é que tem que melhorar, e não, somos nós, né? Então, a partir do momento que a gente melhora as pessoas e melhora tudo à nossa volta. Agora nós vamos falar sobre o motivo de resignação. Vou ler do jeito que Kardec colocou. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas os fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida passada. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Novamente, a gente vai olhar no nosso motivo de resignação, primeiramente, a causa aqui na Terra, porque às vezes a gente acha que ofende as pessoas, que humilha as pessoas, né? E que passa, aqui mesmo. Mas não, nós temos que ter consciência de quando a gente praticar a maldade para a pessoa, ofender a pessoa, da gente ter o dom de pedir o perdão. Esse também é a resignação. Por quê? Porque a gente sofre achando que a gente está certo, né? E esquece de ver na dor, no sofrimento, que as pessoas também sofrem. E a resignação, o que ela quer nos mostrar?
que em qualquer tipo de sofrimento a gente tem que estar firme na nossa fé. Porque não adianta a gente, por exemplo, ter uma dor, uma doença, e a gente só lamentar. Então, tudo a gente tem que agradecer e tudo a gente tem que olhar da melhor forma. E a resignação, ela não vem só no sentido da gente suportar tudo, mas não adianta suportar tudo se não suportar com alegria, digamos assim. Até no sofrimento nós temos que ter alegria. É muito difícil, né? Então, por isso que a gente vê que as bem-aventuranças, elas são muito fáceis de se falar, né? Mas para a gente praticar é muito difícil. Agora, o tema que eu vou falar é sobre o suicídio e a loucura. Também vou ler do jeito que Kardec colocou. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produtiva pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarnadas as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz com que ele se considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalo, a razão os quais, se não forem isso, o conturbaria. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que dão em estado de embriaguez e de loucura, aos que pode chamar de inconscientes e incontestável, que tem ele sempre por causa um descontentamento qualquer, que sejam os motivos particulares que lhe apontem. Ora, aquele que está certo que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência, só se desespera quando nenhum termo divisa para os sofrimentos. E que a vida humana com relação à eternidade, o que é a vida humana em relação à eternidade, se não pelo menos um dia? Mas para os que não creem na eternidade e julgam que com a vida tudo se acaba, os infortúnios e as aflições o acabrunham. Unicamente no monte vê uma solução para as amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelos suicídios as suas misérias. Deixa eu ver aqui. Aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o suicídio, que eu acho que de repente a gente teria até que falar ou até mais aulas a respeito do suicídio, né? Principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Nessa pandemia, que as pessoas não estão bem, né? Então, a FEB, ela lançou tipo um livreto falando sobre o suicídio. O tema é: você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. E a cartilha, ela começa assim com uma frase de Kardec, que é a que está no livro, né? No Evangelho. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre é a melhor confiança no futuro e dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Aí, nesse mesmo livreto, fala por que as pessoas cometem suicídio. São várias causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abuso de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperanças, obsessões de espíritos. Uma coisa assim muito bonita que a gente vê no Espiritismo
é que a gente sabe que a pessoa que ela tira a própria vida, ela vai ter dificuldade depois do outro lado, né? Mas em nenhum momento o Espiritismo ele condena a pessoa que pratica o suicídio. O Espiritismo ele trata a pessoa com muita compaixão. Então isso é muito importante, né? E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos também que vem de encontro com isso que a gente está estudando. É a questão 944, que pergunta: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? E é o que a gente já sabe, né? Não, somente Deus que tem esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina, mas mesmo sendo uma transgressão da lei divina, nós temos a compaixão de Jesus, nós temos a compaixão de Maria, que ajuda no Vale dos Suicidas, né? E fala também das pessoas que morrem suicidadas, do tipo de suicídio, por exemplo, os que envenenam, eles trazem esses tóxicos nos organismos, né? Que depois eles podem vir com distúrbio no aparelho digestivo, doenças no sangue, disfunções endócrinas. Então, assim, se nós cometermos isso em vida passada, nessa vida vai refletir. Então, é uma ilusão achar que vai suicidar, que vai morrer, que vai acabar. Não vai. Agora, a consequência do suicídio. O suicídio, independente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo, em ambos os planos da vida, o espírito e o físico. E eu fiz assim uma pesquisinha também a respeito de como que está o suicídio no nosso país, né? A Mônica, melhor do que ninguém que estuda essa parte de psicologia, pode falar. O Brasil é o segundo maior país que se comete suicídio. Então, nós como espíritas, que não somos melhor do que ninguém, mas nós sabemos que o suicídio não rompe o problema, não acaba com o problema, o que a gente tem que ajudar as pessoas que estão à nossa volta? Encaminhar, se for o caso, para um tratamento, né? Mas também fazer orações, preces para essas pessoas, o passe, que é muito importante, porque como nós vimos lá, são várias causas que podem levar ao suicídio, né? Inclusive obsessão. O que mais, gente? Para o Espiritismo, o suicídio é uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua absolutamente além da morte do corpo físico. E nesta doutrina prega-se a compaixão daqueles que resolvem interromper a sua vida. Reafirmando o que eu falei, é a compaixão que nós temos que ter com as pessoas que praticam isso, né?